Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja presente em cada vida, em cada coração. Mais um vídeo pela graça de Deus. O tema da mensagem de hoje: o primeiro mártir do cristianismo. Você que está conosco já se inscreveu em nosso canal, muito obrigado. Se ainda não, inscreva-se em nome de Jesus, compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. É muito importante. E agora, meu irmãozinho, meu amigo, continue conosco até o final deste vídeo, porque vem a infalível palavra de Deus, que vamos continuar no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, só que agora a partir do versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que lhe falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Está aí, meus irmãos, a pastora Sara leu esse texto importante, capítulo 6 de Atos, do versículo 8 até o versículo 15. Glória a Deus. E você ouviu o que aconteceu. O que aconteceu, o texto relata com detalhes. Estevão, que foi um dos 7 que foi escolhido para servir ao Senhor nos dias da igreja primitiva como diácono. Essa palavra diácono significa servo. Ele foi escolhido para ser servo, como já preguei aqui na mensagem anterior. Nós vamos todos entrar no céu, os que cremos, porque somos servos. O próprio Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse: olha, o Filho do Homem não veio para se servir, mas ele veio para servir e dar a vida dele pela humanidade. Deve ser este o nosso propósito aqui nesta terra. O exemplo de Jesus deve ser seguido por todos nós. Precisamos ser servos. E como servo, Estevão foi martirizado. É o que nós vamos ver aqui durante a mensagem, que nós temos 2 tópicos. Primeiro tópico, pastora Sara: a fidelidade de Estevão. Texto bíblico. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Cireneus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Está aí, amigo. Estevão, que foi escolhido para ser servo, só que ele era um servo cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, diz aqui o texto, que as autoridades o levaram ao sinédrio, mas não podiam conter a sabedoria que estava nele. Ousadia, coragem. Por quê? Porque o Espírito
Espírito Santo estava nele e com ele. E por esta razão, ele foi martirizado, pagou com a vida. Eu sempre tenho dito aqui que profeta de Deus não tem medo nem da morte. Porque matar profeta, você pode até matar o corpo, como disse Jesus. Ninguém pode matar o crente, não. Você pode levar o corpo dele, vai para a sepultura, mas a alma vai para o céu. Então, Estevão tinha certeza. Ele era um seguidor de Cristo. Estevão, para quem não sabe, ele era de origem grega. Um grego que se converteu ao Evangelho. Foi cheio do Espírito Santo e deu provas disso. Ele era fiel a Deus. Fiel à palavra de Deus. Pagou o preço? Pagou. Quem quer seguir Jesus tem que estar certo de que vai pagar o preço. Jesus não enganou ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, é o preço, e siga-me. Jesus não disse, olha, tome a sua cruz e saia correndo, e fuja. Não, tome a sua cruz e siga-me. Aconteça o que aconteceu, não abra mão da sua fé. Estevão não abriu mão. Foi morto? Foi, sim. Mas onde está? Onde está Estevão? Estevão está lá na glória, aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Segundo tópico agora, pastora Sara. O preço do testemunho. Texto bíblico. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que o seu rosto brilhava, semelhante ao rosto de Moisés, quando Moisés desceu do monte, depois de ter recebido os 10 mandamentos lá no alto do Sinai. Estevão, centenas de anos depois, mais ou menos 1430 anos depois, cheio do Espírito Santo, encarou o Sinédrio. E eles olhavam para ele como se ele tivesse, como se fosse o rosto de um anjo. Não é maravilhoso isso, amigo? Por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele era fiel a Deus. E você, meu amigo? Você sabia que você também pode ser fiel a Deus? Você tem que dar o primeiro passo, é claro, como Estevão deu. Estevão era um grego, ouviu a palavra, ouviu a pregação dos apóstolos, aceitou a fé, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi batizado com o Espírito Santo, era cheio do poder de Deus e fez uma linda pregação. Diz aí o texto, pastora, localize um versículo para mim aí, que diz que alguns foram subornados para testemunharem contra Estevão. Aconteceu isso. O problema do suborno é velho. Os guardas, no dia da ressurreição de Jesus, também foram subornados. E agora, nos dias de Estevão, também as pessoas foram subornadas. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Você ouviu bem, amigo? É assim que acontece ainda hoje. As pessoas aceitam suborno para fazer o mal, para maquinar o mal, para dar testemunho falso contra pessoas inocentes. A verdade se repete, a história se repete. Mas Estevão, ele tinha um compromisso com Deus. É por isso que eu sou crente.
É por isso que eu sirvo a Jesus. Sou um crente em Jesus. Quero deixar isto bem claro. Se necessário for eu perder a minha vida por causa do Evangelho, Deus sabe que eu estou pronto. Não tenho mérito nenhum, não. Mas o mesmo Espírito Santo que deu coragem para Estevão enfrentar o Sinédrio, que era a Corte Suprema de Israel, o mesmo Espírito Santo está comigo, está em mim. E eu sirvo a Cristo, sou um seguidor de Cristo, e o exemplo de Estevão me ajuda muito. Eu sei, eu tenho sido criticado, eu tenho sido rejeitado, eu tenho sido vituperado por algumas pessoas, mas não importa. O importante é agradar a Deus e não aos homens, como Pedro e João disseram para as autoridades. Que Deus nos abençoe. Agora eu quero orar. Se esta palavra, amigo, falou com você, se Deus está tocando em você por meio desta palavra, então aceite-a. Aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para que você possa ser semelhante a Estevão. Estevão era corajoso por quê? Porque o Espírito Santo estava nele e com ele. E o Espírito Santo pode também habitar em você enquanto você viver aqui nesta terra. Agora, claro, você tem que dar o primeiro passo como Estevão deu. Aceite a Jesus. Esta é a receita do Espírito Santo para você. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que ouviram esta mensagem, que foram tocadas, aquelas que estão aceitando ao Senhor, meu Jesus, como único e suficiente Salvador. Perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia do arrebatamento da igreja. Assim seja. Amém, amém e amém. Agora vamos orar pelo Brasil. Você crê em Deus? Você ama a Deus de verdade? Você quer o bem do Brasil? Você quer o bem da sua família? Você quer o bem da futura geração, dos seus netos, dos seus bisnetos? Você sonha com isso? Eu também sonho. Por isso eu convido você agora. Una-se a nós. Vamos clamar a Deus. Salmo 50, versículo 15 está escrito: invoca-me. Essa palavra invocar significa clamar. Invoca-me no dia da angústia, no dia da luta, no dia da adversidade. Invoca-me, eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai, em nome de Jesus, invocamos a ti, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é mais poderoso do que tudo que existe no universo. Todas as autoridades deste Brasil estão debaixo do teu poder, estão sob o teu controle, Paizinho. Por isso eu entrego o Brasil em tuas mãos, entrego todas as autoridades deste país em tuas mãos. Salva todas elas, porque se o Senhor salvá-las, estas autoridades vão mudar de vida e vão mudar de atitude com certeza, porque isto aconteceu comigo. Assim como o Senhor mudou a minha vida, você tem todo o poder, Paizinho, nos céus e na terra, para mudar também a vida das autoridades constituídas deste país. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!